Hoje, então, a gente vai falar sobre a aplicação das escalas prognósticas no cuidado de pacientes com doença renal. E vamos ter a participação da doutora Marina Oquena, que é médica nefrologista com especialização em cuidados paliativos pelo Hospital Sírio-Libanês e coordenadora do Comitê de Cuidados Paliativos da SBN. E também da doutora Thais Valverde, também é médica nefrologista, também com especialização em cuidados paliativos pelo Instituto Paliar e é membro do Comitê de Cuidados Paliativos da SBN. E no final da apresentação a gente vai ter um tempinho para discussão. Thaís? Vamos lá. Bom, boa noite. A gente retorna, né, para falar um pouquinho da aplicação de escalas prognósticas em pacientes em cuidados de suporte renal. Como o doutor Renato falou, deixa eu só ver aqui. Como o doutor Renato falou, eu sou Thaisa, né? Eu sou nefrologista e tenho aperfeiçoamento em cuidados paliativos pelo Instituto Paliar. E sou atualmente membro do Comitê de Cuidados Paliativos da SBN. A gente começa com uma frase da nossa querida Cecília Saunders, né? Que para quem estuda cuidados paliativos tem noção da importância dela, que fala assim: você importa porque você é você, e você importa até o seu último momento de vida. Nós faremos tudo o que pudermos, não só para te ajudar a morrer em paz, mas também para te ajudar a viver até a sua morte. E aí a gente começa com. Deixa eu só botar para aqui. O caso da nossa paciente, ANS, foi um caso real, certo? De um hospital do interior aqui de Sergipe. Ela é uma paciente do sexo feminino, tem 24 anos, foi admitida no pronto-socorro com história de dor abdominal, astenia e febre há mais ou menos 15 dias, além de uma queixa associada de urina avermelhada há mais ou menos um dia. No interrogatório sistemático, ela revelava dispneia em repouso. Como comorbidades, ela é renal crônica, em hemodiálise. A doença de base foi uma doença renal policística autossômica dominante. E ela tinha também um IC com fração de ejeção reduzida. De outros comemorativos, né, na admissão da paciente, ela referia que em casa ela passava praticamente todo o tempo sentada, acamada, tinha uma dependência total para suas atividades diárias e tinha tido uma perda ponderal que foi estimada em torno de 30% no último ano, sendo que naquele momento ela tinha um IMC de 17. Além disso, ela referiu que teve 6 internações no último ano, ou por IC descompensada, insuficiência cardíaca descompensada, ou por uma infecção do trato urinário, ou por hematuria macroscópica com necessidade de transfusão, ou por todas essas situações juntas. Durante a internação, foram realizados alguns exames, dentre eles o eco, que mostravam a fração de ejeção de 13%, com a miocardiopatia dilatada do VE, disfunção sistólica importante e diastólica moderada, além de uma tomografia de abdômen que mostrava rins aumentados de tamanho, com parênquima praticamente substituído por numerosos cistos corticais, sendo que os rins eram mais de 25 centímetros. Só para vocês terem ideia, ela tinha em torno de 1,50 m. Como hipótese diagnóstica, a gente teve a sepse de foco urinário por infecção do cisto renal, hematuria macroscópica secundária a sangramento desse cisto e uma insuficiência cardíaca descompensada. E aí a gente começa a nossa abordagem. Você ficaria surpreso se nossa paciente fosse a óbito nos próximos meses, semanas ou dias? A gente não consegue atualmente interagir com vocês, né? Mas entendo que a maioria certamente vai definir como não ficaria surpreso diante de tantas complicações que a nossa paciente apresentava. E aí, quando a gente fala da pergunta surpresa, deixa eu só tirar isso aqui. Quando a gente pensa na nossa pergunta surpresa, a gente vai seguir para um organograma que seria o PIG. Esse organograma a gente usa para pacientes com doença avançada ou em condições progressivas limitantes de vida, sendo que o primeiro step seria realmente esse questionamento da pergunta surpresa. Se você realmente não tiver dúvida da possibilidade de óbito dessa paciente em meses, semanas ou dias, a gente parte para o step 3,
que seria, já que a gente não ficaria surpreso, quais medidas poderiam ser tomadas para melhorar a qualidade de vida desse paciente no momento atual e uma preparação para um possível declínio posterior. E daí a gente inicia a sequência de identificar esses pacientes em fase final de vida, com suas necessidades atuais, avaliar quais são as necessidades clínicas paliativas atuais e futuras, bem como planejar um cuidado direcionado para esse paciente. Agora, vamos supor que a gente tenha dúvida se essa paciente iria a óbito nos próximos meses, semanas ou dias, e aí a gente partiria para identificar os fatores gerais de declínio. Então, vamos contextualizar com a nossa paciente. Ela tinha uma declínio da atividade funcional, então assim, ela estava ficando a maior parte do tempo dependente para as atividades de vida e acamada. Houve um avanço da doença de base, né, com piora e deteriorização dos sintomas, a baixa resposta ao tratamento, com evoluindo, né, para uma irreversibilidade, uma perda progressiva, né, de peso, no caso, ele coloca como critério mais do que 10% nos últimos 6 meses, mas ela tinha cerca de 30% no último ano. Internações e admissões não planejadas. Então, assim, nossa paciente realmente ela tem vários outros critérios para um declínio. Então, estaria inserido nesse processo de identificação e planejamento. A principal escala de funcionabilidade que a gente usa seria o PPS. Foi uma escala, assim, criada em 1996 e depois revalidada, que é originalmente oriunda do KPS. E aí, o que é que ela utiliza de critérios? Ela utiliza 5 critérios, que seria a deambulação, a atividade e evidência de doença, a possibilidade de autocuidado, a ingesta e o nível de consciência. A gente entende que quanto menor o PPS, menor a sobrevida desse paciente. Só que é interessante a gente pensar como uma trajetória. Então, assim, não é interessante fazer como se fosse do momento atual apenas. Vamos supor que esse paciente tinha uma queda do PPS progressiva e gradativa. Nesse caso, a gente contextualizaria muito mais com o prognóstico do que se ele tivesse uma queda abrupta, que aí, nesse caso, a gente deveria descartar complicações, como infecções que poderiam estar interferindo no momento atual do paciente. Para a gente entender melhor assim, colocar em prática, aqueles pacientes que têm um PPS superior a 60%, a gente considera que os cuidados paliativos é um cuidado precoce. A prioridade, nesse caso, seria um tratamento curativo e restaurativo, só que seria interessante um acompanhamento realmente em relação ao cuidado paliativo. Naquele paciente que tem um PPS entre 40% e 60%, a gente considera que o cuidado paliativo é complementar. Ou seja, é improvável que esse paciente tenha uma resposta completa ao tratamento curativo, mas ele pode ter benefício, sim, de tratamentos invasivos no contexto de melhorar os sintomas e a qualidade de vida, obviamente respeitando, né, os desejos do paciente inicialmente. Já aquele paciente que tem um PPS menor que 40, a gente considera que o cuidado paliativo é predominante, porque provavelmente ele já tem critérios de reversibilidade da doença de base. Então, nesse caso, seriam prioritárias as ações para melhorar a qualidade de vida e controlar os sintomas, respeitando princípios de autonomia e não maleficência, e não adicionando ou mantendo terapias fúteis. Nesse caso, também não encaminhando para a UTI. Na nossa paciente, ela passava a maior parte do tempo acamada, né? Tinha uma incapacidade para o trabalho, assim, uma doença extensa, dependência completa para o autocuidado. A ingesta já vinha reduzindo, tanto é que ela teve uma perda ponderal expressiva e ainda mantinha um nível de consciência, apesar de no momento final ela evoluir para período de confusão. Então, ela tinha um PPS de 30%. Seguindo nesse contexto de prognóstico, porém, assim, mais para contextualizar e identificar algum paciente em risco de deteriorização clínica, a gente tem o SPICT,
que foi validado para o Brasil, no caso o SPICT-BR, né, que é esse que eu trouxe, ele vai identificar fatores gerais de piora de saúde, bem como indicadores de condição avançada, né, que seriam algumas comorbidades. Contextualizando para a nossa paciente, ela tinha todos os critérios gerais de piora da saúde: internações hospitalares não programadas, declínio da capacidade funcional, dependência para as atividades diárias, perda expressiva de peso, sintomas persistentes a despeito da condição de base, né, do tratamento de base, e, no fim, a gente vai comentar sobre o desejo da paciente de limitação do tratamento e foco na qualidade de vida. Já com relação aos critérios indicadores de condição avançada, no caso dela, a gente tinha a parte cardíaca, né, com esse progressiva, né, com baixa resposta ao tratamento, e a progressão da doença renal. O objetivo do SPICT é principalmente revisar o cuidado atual do paciente e planejar um cuidado futuro para esse paciente. Então, assim, precisa se reavaliar como é que está o tratamento atual, as medicações, de forma que ele realmente esteja recebendo um cuidado otimizado. Pensar em encaminhar esse paciente para um especialista, no caso de os sintomas serem mais complexos ou de difícil manejo, acordar com o paciente e com a família o plano de cuidado, então, assim, bem como esse planejamento futuro, e o principal, né, registrar em prontuário e comunicar à equipe geral. Por fim, a gente tem o índice de comorbidade de Charlson, na verdade, ele pontua cada comorbidade. A pontuação 1 a gente tem para infarto, insuficiência cardíaca, doença vascular periférica, doença cerebrovascular, demência, DPOC, doenças do tecido conjuntivo, úlceras, doença leve hepática e diabetes sem complicações de órgão-alvo. Para a pontuação 2, ele considera hemiplegia, doença renal aguda, assim, na verdade, doença moderada grave, diabetes já com lesão de órgão-alvo e neoplasia sem metástases, leucemias e linfomas. Pontuação 3 para doenças hepáticas moderadas a graves e pontuação 6 para aquele paciente com neoplasia metastática e SIDA. Além disso, ele pontua a cada década acima, desculpa, de 50 anos. Voltando para o nosso caso clínico, a gente viu que a paciente evoluiu com doses progressivas, né, de droga vasoativa ao longo da sua internação, uma baixa tolerância à hemodiálise, em virtude da instabilidade hemodinâmica inicialmente e, com consequência, também falência de acesso vascular, persistência da hematúria macroscópica, tendo uma indicação de nefrectomia pela urologia, porém sem condições clínicas, evolução da cardiopatia de base, a despeito da otimização terapêutica, e um desejo, quando lúcida ainda, por não ser entubada e reanimada caso fosse necessário, pois ela considerava estar em sofrimento intenso diante das múltiplas complicações e não desejava prolongá-la. Isso era uma fala realmente da paciente. E aí, a gente, por evolução, o que aconteceu? Ela evoluiu com insuficiência respiratória, foi entubada, reanimada e, por fim, óbito. E aí eu finalizo minha fala com esse, essa expressão, né, do autor Atul, que tem um livro chamado Mortais. Aprendi sobre muitas coisas na faculdade de medicina, mas a mortalidade não foi uma delas. Na nossa visão e na dos nossos professores, a finalidade da faculdade era ensinar e salvar vidas, não a lidar com seu fim. E aí eu passo para Marina. Aí. Obrigada, Thaisa. Nossa. Eu compartilhei. Você quer compartilhar, Marina? Você acha melhor, né? Deixa eu só
Ou se você quiser, eu continuo aqui. Deixa eu tentar compartilhar aqui, então, senão você continua, tá? Tá. Rapidinho. Eu vou colocar aqui para você. Acho que vai ser melhor, Thaís. Eu não tô. Tá dando para ver? Tá, aí. Então vamos lá, você vai passando para mim, então, Passo. tá? Obrigada. E agora a gente vai entrar um pouquinho aí nas escalas prognósticas que a gente tem em doença renal crônica, tá? Eu escolhi duas escalas, que são escalas europeias, que já estão bem validadas, já com estudos aí bem feitos. E a ideia não é a gente discutir artigo, né, enfim, mas a ideia é mostrar para vocês, trazer informações para vocês entenderem a aplicabilidade dessas escalas, para que então a gente possa colocá-las no nosso dia a dia, seja no consultório, seja no paciente internado. Então, enfim. A gente vai começar agora por Cohen. Cohen vem de uma coorte prospectiva longitudinal, e a ideia era avaliar a sobrevida em 6 meses de pacientes que estavam em hemodiálise. Nesse caso, eram pacientes só de hemodiálise, não existia outro método, por exemplo, diálise peritoneal, tá? Então, todos estavam em hemo. E foi um modelo, então, desenvolvido por uma coorte de derivação de 512 pacientes de 5 clínicas, eram clínicas inglesas, o período de segmento foi de 2006 a 2008, e foram monitorando, então, a sobrevida por até 24 meses, né, nesse período que eu comentei. Foi depois testado por uma coorte de validação de 514 pacientes de 8 clínicas, incluindo as 5, né, anteriores e mais 3 novas clínicas. Lógico que a gente perderam-se pacientes aí nesse segmento, seja porque o paciente abandonou, perda de segmento, perda de informações, paciente que foi a óbito, ou mesmo pacientes que foram transplantados. Pode passar, Thaís. Sim. Aqui para mostrar para vocês, quando foi feita a pergunta surpresa que a Thaís apresentou, né? Se você se surpreenderia se o seu paciente falecesse nos próximos 6 meses, nesse caso, né? Eram 6 meses, pode ser até um ano, dependendo aí do que você está avaliando. A resposta foi negativa somente para 71 pacientes. 71 pacientes. Mas no final do estudo, na verdade, 123 faleceram. Por que eu estou falando isso? Se a gente for avaliar, é quase o dobro, né? A gente já tem aí bem relatado que quanto maior a experiência do profissional, maior a chance de acerto em relação ao prognóstico do paciente. Outro detalhe, quando você já acompanha esse paciente há muito tempo, aquele segmento mais longo, acontece da gente ficar um pouco mais otimista. E aí a gente, às vezes, subestima os riscos daquele paciente. Né? Por isso que o ideal é ter a pergunta que é subjetiva, né? Mas também trazer coisas mais objetivas, como as escalas que a gente vai apresentar, que a gente tem apresentado. Vejam que na hora de definir aí a resposta negativa, existiam algumas características que tinham mais peso. Por exemplo, idade, quanto maior a idade, né, favorecia a resposta negativa. Pode passar, Thaís. Albumina sérica menor que 3,5. Aqueles pacientes também que tinham uma pontuação mais alta no índice de Charlson, que é aquele índice das comorbidades que a Thaís apresentou para a gente. Pacientes com insuficiência cardíaca congestiva. Pacientes com doença vascular periférica e aqueles também com tumor sólido, com neoplasia, né? Pode passar. E aí, então, foram identificadas 5 variáveis que eram independentes para a mortalidade precoce. No caso, albumina sérica, a pergunta surpresa, idade,
se o paciente tinha demência ou não e se o paciente tinha doença vascular periférica. Então, criou-se uma calculadora. Essa calculadora a gente consegue baixar e a gente consegue achar no Google, por exemplo. Você joga essas informações e aí vai ser calculado qual que é a sobrevida desse paciente nos 6 meses de início de diálise, nos 12 meses pós-início de diálise e nos 18 meses pós-início de diálise. Então, super fácil da gente baixar e fácil de aplicar também. Pode passar. E agora eu vou trazer a segunda escala prognóstica, que a gente chama de RAIN. Ela é uma ferramenta prognóstica para pacientes idosos. Aqui são pacientes com 75 anos ou mais, especificamente para essa faixa etária, incidentes com doença renal crônica estadio final. Foram avaliados 24.348 pacientes, como eu falei, com essa idade igual ou superior a 75 anos, e todos os dados foram retirados de registros franceses, e todos os pacientes estavam em diálise. Nesse caso, diferente de Cohen, era em qualquer método, então poderia ser diálise peritoneal ou a própria hemodiálise. Tá? O desfecho primário era avaliar a mortalidade nos primeiros 3 meses de início da terapia renal substitutiva. O tempo de segmento ali foi mais ou menos de 7 anos, esqueci de comentar, então, assim, de 2005 mais ou menos até 2012. O que observou-se nesse estudo, então? Que 2.548 pacientes morreram nos primeiros 3 meses de início da diálise. Se a gente for avaliar, dá um pouquinho mais de 10%, né, da turma dos 24 mil que eu havia falado. E desses que faleceram, 22% foram após suspensão de diálise. Também foram identificados no estudo 3 grupos. O primeiro grupo era o grupo de baixo risco. Então, existe uma pontuação que eu vou apresentar logo mais para vocês. Quando essa pontuação dava menos de 12, a mortalidade era menor que 20%. No grupo de risco intermediário, a pontuação entre 12 e 16 dava uma mortalidade em 3 meses de início de diálise que variava de 20% a 40%. Mas se o paciente estava ali com 17 pontos ou mais, ele entrava no grupo de alto risco, cuja mortalidade em 3 meses de início de diálise era maior que 40%. Nossa. Para poder, então, fazer esse cálculo, identificaram 9 fatores que tinham uma associação significativa, né, para a mortalidade. Dentre eles, vocês vão ver desde sexo, desde idade, vou apresentar um pouquinho mais para frente, e assim, cada fator poderia variar com a presença ou não, com o estágio, com a classe funcional. Pode passar, Thaís. Então, presença de câncer, transtorno comportamental, pode passar. Para facilitar, esse eu trouxe para vocês quais são os 9 fatores, e vou também já colocar para ficar bem mais fácil, de repente até para printar, para a gente ter isso aí gravado em algum local, quais são as pontuações, porque diferente de Cohen, essa daqui depende da gente contar nos dedos aí quais são os pontos. A outra, vocês lembram que era uma calculadora, né? Que tem uma ferramenta que a gente acha depois. Então, vamos lá. Considerando o sexo, pode passar, Thaís. Se o paciente é do sexo masculino, ele já tem 1 ponto. Feminino não pontua. Se o paciente está na idade entre 80 e 85 anos, não tem pontuação. Se ele vai entre 85 e 90, ele ganha 2 pontos. E se ele tem 90 ou mais de 90 anos, ele já pontua 3 pontos. Em relação à insuficiência cardíaca, aí depende da classe funcional. Se esse paciente está na classe 1 ou na classe 2, ele tem 2 pontos. Se ele está na classe 3 ou 4, ele chega a 4 pontos, ele dobra o valor. Considerando doença vascular periférica, se o paciente não tem, não pontua, ou se ele está naqueles estágios iniciais de 1 para 2, também não pontua. Quando ele está em estágios mais avançados, 3 para 4, ele ganha 1 ponto. Em relação a arritmias,
é a presença ou não. Se ele tem 1 ponto. Neoplasia ativa, se ele tem, ele pontua 2 pontos. Em relação ao transtorno de comportamento, faltou aí. Se ele tem transtorno de comportamento, ele pontua 2 pontos. Se ele não tem, é 0. Faltou um quadrinho aqui. Em relação à mobilidade, se o paciente anda sem ajuda, ele não pontua, ele é independente. Se esse paciente precisa de ajuda para transferir, seja da cama para a cadeira, enfim, ele pontua 4 pontos. Agora, se ele tem total dependência para essa transferência, a pontuação vai a 9. E quando eu penso na albumina sérica, também depende do valor. Se essa albumina está maior que 3,5, não pontua. Entre 3 e 3,5 ele ganha 2 pontos, entre 2,5 e 3 ele ganha 3 pontos, e se ele tem aquela desnutrição grave com hipoglicemia severa, menos de 2,5, ele ganha 5 pontos. Pode passar. Em resumo, você pega um paciente que tem 75 anos ou mais e que esteja com doença renal crônica estadio 5. E aí, então, a gente vai jogar no score que eu mostrei para vocês. Como eu disse, alto risco, score maior ou igual a 17, um risco intermediário, quando ele fica entre 12 e 16, e baixo risco, menor que 12. Nesse estudo, 88% dos pacientes, aqueles 24 mil que foram avaliados, estavam no baixo risco. 9,5 que foram para o intermediário e 2,5 para o alto. A partir do momento que você pontua, então, é importante você abordar o paciente para a gente tomar a decisão compartilhada. E aí a gente vai definir depois esse plano, se esse paciente vai para cuidado paliativo, se é um paciente que de repente se beneficia de uma diálise adaptada, seja uma diálise incremental, seja uma diálise paliativa. Ou se é um paciente que vai realmente para diálise convencional e que, de repente, ele tem até a possibilidade de ser transplantado. Para a gente aplicar, então, essas 2 escalas, e um pouquinho das que a Thaisa trouxe, também trouxe um caso clínico, é um caso clínico de vida real, uma paciente que eu acompanhei. A data da primeira avaliação dessa paciente foi dia 23/11/2020, tá? Era uma senhora de 90 anos, viúva, com 7 filhos, mas que só 4 estavam vivos, e esses filhos revezavam os cuidados com a mãe em suas respectivas casas. Então, toda semana, essa mãe estava numa casa de um filho. O que é interessante, porque você acaba não sobrecarregando uma pessoa só, né, da família. E ela era ex-professora de primária, ela amava dar aula, alfabetizou centenas de crianças, e isso é o que trazia sentido para a vida dela. De antecedentes patológicos, ela tinha uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, não me lembro agora de verdade qual era a fração de ejeção, mas era reduzida, uma arritmia, era uma paciente com doença renal crônica estadio 5 em tratamento conservador, um hipotiroidismo compensado, teve uma história de uma fratura de fêmur, ela chegou no meu consultório, na verdade, com depois dessa história, e que aconteceu em fevereiro de 2020, na época, precisou de uma prótese total de quadril, e aí ela teve uma infecção gravíssima, ficou na UTI algumas semanas, desculpa, com infecção da ferida operatória, e precisou de mais ou menos 4 semanas de amicacina. Piorou um pouquinho mais a função renal. Tinha também uma redução da acuidade auditiva, principalmente à esquerda, e uma síndrome demencial. Então, com todas as características que eu apresentei, o PPS dessa paciente era de 50%. Pode passar, Thaís. Relembrando o que a doutora Thaís apresentou, em 50% é uma paciente que já passava a maior parte do tempo sentada ou acamada, era uma paciente incapacitada para qualquer trabalho, já com uma doença extensa, uma paciente já com assistência considerável para as atividades do dia a dia. Nesse caso, ela já tinha uma ingesta reduzida e é uma paciente que também já tinha períodos de confusão mental, principalmente à noite. Ela tinha muito medo do entardecer. Em relação a BVD, que são atividades básicas de vida diária, em relação a banho, ela já precisava muito de ajuda,
ao se vestir, higiene pessoal, essa transferência, cadeira, cama, já era incontinente tanto da parte urinária quanto fecal, e alimentação, às vezes ela até conseguia comer sozinha, em alguns momentos, outras vezes precisava de dar na boca dela. E ela já tinha, então, uma dependência importante, como eu comentei. E quando a gente vai calcular o índice de Charlson, que é aquele das comorbidades, né, o risco de evoluir para óbito em um ano, ela já tinha 4 pontos. Um deles era doença renal crônica moderada a severa, que dava 2 pontos para ela. Ela tinha também demência, aí já eram 3, e vou botar aqui, insuficiência cardíaca congestiva, então davam 4 pontos. Pode passar? E o que a gente sabe? Quando não pontua, a chance de óbito, 12%. 1 a 2 pontos, 26%. No caso dessa paciente, 4 pontos, ela tinha uma chance de evoluir a óbito, a falecer em um ano, de 52%. Se ela tivesse mais de 5 pontos, 5 ou mais, 86%. Pode passar. E aí, trazendo agora para a Cohen. Vamos relembrar, então, as características dela. Uma albumina sérica de 3,2, uma idade avançada. A minha resposta, no caso, né, perguntado para mim, né, porque se eu acho, se eu ficaria surpresa se essa paciente falecesse no próximo ano, era negativo, eu achava que sim, tinha chance, e além disso, ela tinha demência. Quando eu joguei naquela calculadora que eu apresentei para vocês, a sobrevida dela em 6 meses seria de 44%, em um ano cairia para 12%, e em 18 meses, ali seriam 3%, está digitado errado ali. Então, mortalidade alta, né? Assim, com o passar do tempo, a coisa ia piorando. E quando eu aplico ali, pego a escala de RAIN, que eu mostrei para vocês das pontuações, né? Idade, ela já tinha 3 pontos. O fato dela ter insuficiência cardíaca, a classe funcional estava entre 1 e 2, eram 2 pontos. A presença da arritmia, 1 ponto. O fato do transtorno comportamental, 2 pontos. A total dependência para transferência, que ela já tinha essa total transferência, eram 9 pontos. E a albumina sérica dariam 2 pontos para ela. O total de pontos, no final das contas, foi 19. Então, ela estava ali dentro daquele grupo, né, de alta mortalidade. Então, a chance dela falecer nos primeiros 3 meses de início da diálise era maior que 40%. Pode passar. Diante de tudo isso, e do resgate que eu fiz, os valores da paciente, do que importava para ela, de como era a vida dela no passado, a gente tomou uma decisão compartilhada. Tanto eu, com os familiares, ela nos momentos de lucidez que ela conseguia, e nós optamos, então, pelo manejo conservador abrangente. E qual foi o plano de cuidados, então, para a paciente? Nós entendemos que a paciente encontrava-se em fim de vida, acho que ninguém tem dúvida disso. Fim de vida não é processo ativo, fique bem claro, tá? E baseado em sua bibliografia e valores resgatados em consultas subsequentes, que depois eu fui acompanhando, controle de sintomas, ajuste medicamentoso, né, e explorando um pouquinho mais dessa vida dela, né, de como era a questão social, a questão espiritual. Além disso, com os critérios de mau prognóstico que eu apresentei para vocês, essas pontuações, a própria calculadora, né, do Cohen, a gente definiu que medidas invasivas desproporcionais não seriam indicadas. Dentre elas, terapia renal substitutiva, então isso ficou bem claro para todos nós, familiares e eu como médico assistente, intubação orotraqueal, reanimação cardiopulmonar e dieta enteral. Então, a paciente, que apesar dela comer pouquinho, ela ficou na dieta de conforto, ela comia o que ela dava conta e quando ela queria. Mas, caso ela tivesse descompensações agudas, a gente entendeu que se tivesse um potencial de reversão, a gente trataria, de preferência, em ambiente domiciliar. E isso aconteceu. Inúmeras vezes ela teve, acho que em um ano, no primeiro ano, ela chegou a ter umas 4 infecções de urina. E a gente foi tratando em ambiente, na casa dos filhos, no caso, né, que ela ficava revisando. O desfecho foi 2 anos depois. E, na verdade, ela faleceu de Covid. Então, nesse caso, como ela entrou em insuficiência respiratória, foi um pouco angustiante para os familiares, mas insuficiência respiratória pelo Covid.
isso ser conduzido em casa, então a gente levou ela para o hospital, acabou ficando na enfermaria com todos os filhos em volta, os 4 filhos vivos, e o que a gente ofereceu para ela, na verdade, os cuidados, né, o enfoque desses cuidados eram medidas de conforto, né, então nada de intubação, ela realmente, entramos com morfina, em algum momento precisei sedar um pouquinho, e ela faleceu perto dos familiares. Assim. Para fechar, então, eu trouxe essa imagem para a gente pensar um pouquinho, né? Toda vez que a gente olha para o céu, a gente pensa, não, será que vai chover, né? Então, o céu está fechado, a gente tem uma noção, acho que sim, né? A característica que está naquele momento. Mas a gente tem que entender que até a previsão do tempo erra, né, gente? Às vezes você sai de casa até com guarda-chuva e não chove. Mas a gente sabe que prever a previsão do tempo do dia é mais fácil de acertar do que eu prever daqui uma semana. E isso também é em relação aos nossos pacientes, né? Quando o paciente está chegando no fim de vida, é muito mais fácil a gente prever também o que pode acontecer, tá? Outra coisa importante é lembrar que essas escalas, na verdade, elas não são exatas. Assim como nada na medicina é 100%. Né? A gente vê cada paciente que às vezes nos surpreende, né? Que você fala, não, esse vai agora, de repente ele volta e volta melhor do que ele estava. Como também tiver a outra situação. Então, assim, lembrar que nada é 100%. A ideia das escalas prognósticas é mostrar para a gente ter uma noção da evolução da doença daquele paciente. E você tendo essa noção, você então vai tomar a decisão compartilhada, junto com os valores, junto com a bibliografia daquele paciente, e aí a gente vai fazer aquele plano de cuidados avançado. Ah, se ela entrar em urgência dialítica, eu vou dialisar? Se sim, qual vai ser o acesso que eu vou fazer? Quando eu vou fazer esse acesso? Que tipo de diálise? Vai ser a paliativa? Qual que vai ser? Ou não, não vou dialisar, é uma paciente que vai para o manejo conservador, quando ela entrar em processo de processo ativo, onde isso vai ser conduzido. Então, você vai planejando e com isso, podem ter certeza que o sofrimento dessa família e do próprio paciente vai ser muito menor. Até porque a gente vai acabar respeitando o que ele quer. É isso. Espero que tenha sido elucidativo e que tenham várias perguntas. Muito obrigado, Marida. Muito obrigado. Thaisa, desculpa a gente. Bom, estamos abertos às perguntas. Eu vou fazer a primeira, posso? Vamos lá. Vocês falaram das escalas, né? Tanto a de RAIN quanto a de COIN e do PPS. Tá? A minha dúvida é sobre o PPS. Tá? O PPS é uma tabela grandona e a gente tem que avaliar linearmente o paciente ou a classificação pode variar de uma linha para outra. Por exemplo, o paciente que não preenche todos os critérios na horizontal, por exemplo. Uhum. Sim, na verdade, o que é interessante do PPS, como eu até mencionei, a gente fazer uma avaliação daquele momento, mas tentar comparar com o que o paciente foi. Então, assim, justamente para a gente tentar identificar qual foi, assim, se tem algum fator que agravou, de descompensação aguda, que seria essa avaliação. E às vezes o paciente, como o senhor falou, ele sai um pouco de um PPS e fica limítrofe de 40, 50. Por exemplo, essa paciente, ela estava limítrofe entre 40 e 30. Então, tinha momentos para cima, né, do 40, tinha momentos para baixo do 30, a maior parte da internação ela se manteve no 30, então existe essa possibilidade de flutuação. Então, é mais você estar naquela faixa, né, como a gente mencionou, um PPS acima dos 60%, entre 40 e 60, e aqueles abaixo de 40 de pontuação. Não sei se esclareceu. Outro ponto importante, Renato, é lembrar que as características mais à esquerda do PPS têm uma pontuação maior. Sim. Então, de repente, tá tudo ali no 50, mas tem duas Uhum. características mais da esquerda, ou uma que está ali no 40, você acaba pontuando como 40. Pontuar, justamente. Oi, Renato, posso fazer uma pergunta? Uma honra, doutora Patrícia. Boa noite.
Boa noite. Primeiro eu queria agradecer todo mundo a presença. Graças a Deus está dando tudo certo. Ninguém entrou aí para derrubar nossa live, mas acontece, mas está dando tudo certo. E eu acho que é um primeiro passo, né? A gente lembrar que tratamento de suporte é ciência e é baseado em evidência 1A. E o que está sendo demonstrado hoje são as evidências 1A para a gente começar a pensar em que paciente a gente vai até conversar sobre um mau prognóstico. Então, a minha pergunta é só já até fazendo um link para as próximas discussões. Aí a Marina, a Thaisa, que tem bastante experiência, em eu fazendo lá minhas continhas matemáticas e vendo que aquele paciente eu vou ter que ter uma conversa difícil. É, como que eu vou pedir licença para a família, para o paciente, para perguntar se ele quer conversar comigo sobre uma má notícia. Do ponto de vista prático, só para começar, eu falo assim, meu Deus, esse daí é minha questão surpresa, ou o meu prognóstico para ele em 1 ano é péssimo, eu estou no conservador, eu acho que não vale a pena ele dialisar. É, qual o ambiente? Eu sei que tem os protocolos, mas só para a gente já ir pensando como não abordar de forma muito errada a família e o paciente, respeitando espiritualidade, as condições sociais, religiosas e tudo mais. Qual a dica de vocês? Você quer começar, Marina? Quer que eu fale? Não, veja, na verdade, assim, do que eu costumo fazer na prática, né? O ideal é que a gente tenha essa avaliação num contexto principalmente ambulatorial. Então, assim, é interessante que a gente tenha uma vivência do paciente, seja o clínico, seja o nefrologista geral, seja o geriatra, que a gente tenha um convívio com o paciente para a gente já tentar identificar quais são os seus objetivos, o que é que ele pensa assim, sobre a vida, sobre dependências, sobre a evolução da doença, para que quando ele entre num contexto hospitalar, a gente já tenha um pouco direcionado isso. Então, assim, isso seria num cenário ideal, né? No cenário da prática, né, que é o que a gente costuma ver, num contexto de que as pessoas não se conhecem, não conhecem quem é aquele paciente, não conhecem quais são os princípios, o que é que ele quer de contexto. Então, o ideal é que, assim, se o paciente estiver em plena consciência, né, na sua autonomia, a gente tente abordar inicialmente com a vontade do paciente. Então, assim, um exemplo prático, essa paciente que a gente abordou no nosso caso, ela passou 90% da internação dela lúcida orientada. E ela falava, assim, claramente que ela não estava feliz de estar naquela condição, que ela estava afastada da filha dela, ela tinha uma filha de 3 anos, e que ela estava passando aquele tempo que ela poderia estar em convívio com a família, enfim. A opinião dos familiares era diferente da dela. Ela achava que ela estava em sofrimento e que ela não deveria prolongar aquele sofrimento naquele contexto. A família achava que deveria, como a gente diz, né, aquele cardápio que às vezes é ofertado, que deveria fazer tudo pela paciente no contexto de entubar, reanimar, e que foi justamente esse conflito que direcionou para a conduta final da paciente, embora estivesse escrito em prontuário. Então, assim, num resumo, se a gente tiver um conhecimento prévio de quem era o paciente, é interessante que a gente já defina, junto com o familiar, junto com o paciente, qual a sua proposta, o seu plano, para todos os eventuais intercorrências. Então, assim, vamos supor que infectou, vai internar, possibilidade de diálise. Vamos dialisar, a gente vai definir isso em conjunto, até um contexto hospitalar. E se for no contexto hospitalar, a gente tentar abordar o mais precoce possível aquele paciente com eventual elegibilidade. Por isso que existem escalas para a gente identificar quem é o paciente com potencial progressão e elegibilidade para cuidados paliativos. Doutora Patrícia fazendo spoiler, né, da próxima aula.
Mas então, algumas dicas também, isso considerando o cenário ideal, que é o que a Thaisa falou, né? Ambulatório, né? Então, primeira coisa, nunca aborde assuntos difíceis na primeira consulta. Isso. Primeiro o paciente chega, você cria um vínculo com esse paciente, você tenta buscar o que é importante para ele, quais são as doenças que ele tem, uma anamnese completa, lógico, com alguns outros fatores. O que você gosta de fazer? Como é que é no dia a dia na sua casa? A senhora come sozinha? A senhora toma banho sozinha? Né? E vai buscando ali, né, como é o dia a dia e o que é importante para ela. Outra dica importante, nunca também aborde assuntos difíceis em pacientes que estão com sintoma descontrolado. O paciente está com dor, você vai ficar perguntando para ele o que ele pensa da vida? Não. Controla e depois, numa segunda abordagem, numa próxima abordagem, você toca no assunto. E uma coisa interessante também, uma outra dica, antes de você falar, pergunte para o paciente o que ele está entendendo da situação dele. Seu fulano, o senhor sabe o que o senhor tem? O que o senhor acha que o senhor tem? Me conta. E deixa ele soltar. Então, são algumas coisas para ajudar. Mas na próxima aula vai ficar bem mais claro, a gente vai desenvolver melhor e vocês vão ter uma noção sobre isso também. Até nesse contexto, Marina, o próprio paciente nos dá a dica do que é que ele quer saber. Exatamente. Então, assim, Exatamente, que é outro detalhe, tem que respeitar, né? Ele não quer saber todos os detalhes também, não. Alguns sim, justamente. Eu outros tenho não. um exemplo prático que, assim, na verdade, é um paciente que eu acompanho há muito tempo. Agora ele teve um diagnóstico recente de mieloma. A filha me pedia, que é a conspiração do silêncio, né? Ela me pedia para não dizer para ele que ele tinha câncer. Pronto, assim foi o questionamento. A gente entende, eu expliquei para ela que ele tinha autonomia, que ele estava lúcido orientado, ele tinha direito de, né, de ter o entendimento da doença. E aí fomos para consulta com ele. Aí, vamos começar. Ah, e aí, como o senhor tá? Não, não, não. O que é que o senhor foi fazer no hospital? Esse hospital, ele já estava em quimioterapia. A resposta dele: ah, não, eu fui tomar o remédio, mas ela sabe mais explicar. Então, ele já sabia o que ele tinha interesse em saber. Então, assim, não precisa a gente ficar esmiuçando. Na verdade, ele queria saber até aquele ponto, e daí em diante era a filha que decidia por ele, e tudo bem. Então, ficou uma conspiração do silêncio. Na verdade, ele sabia da doença, mas ele também não queria saber detalhes, e tudo bem. E a filha achava que ele não sabia. Então, no final ficou bom para todo mundo, né? É igual aquela situação do paciente que está internado, né? E aí a gente entra no quarto e a acompanhante está lá, a gente fala assim, vem aqui, né? Quando você É. fala isso, o paciente já sabe, isso é um fato, tem estudo mostrando isso, que ele sabe que tem uma coisa muito errada com ele, que não pode falar na cara dele, né? Então, a gente demonstra com coisas não verbais, a gente está demonstrando já alguma coisa ali, e ele tem total noção. Uhum. Deixa eu só abrir um parênteses. Eu tô vendo aqui o chat e Flávio está perguntando se tem algum curso para os nefrologistas, né, com relação a esse tema. A pergunta de milhões, né? Não, na verdade, Flávio, é assim, inclusive foi o meu contexto da, da pós em cuidados paliativos justamente para a gente tentar utilizar isso na prática, porque a frequência de pacientes idosos com disfunção renal está cada vez, né, aumentando e eu acho que eu sentia muita falta disso. Então, no final das contas, assim, a sugestão é uma pós de cuidados paliativos gerais, né? Ou se você tiver intenção de fazer residência, né? Que já é um processo muito mais na prática, né? Para você tentar complementar e levar para o seu dia a dia. Então, não tem, que eu saiba, não tem nenhuma pós específica, né? Tem, assim, aulas de cuidado de suporte renal, muito texto, né? Assim, que a gente já tem as diretrizes, mas nada direcionado. Vou aproveitar e vou fazer outro spoiler, então. A gente fez agora, a doutora Patrícia sabe disso, né? Ela estava, inclusive, na consolidação aí dessa parceria com o pessoal da NCP. E nós vamos ver se a gente consegue criar um curso básico, ninguém vai sair paliativista, lógico, né? Para os nossos colegas mesmo, para a SBN, né? Para o pessoal da SBN,
Então, com abordagem, conversa difícil, controle de sintomas, a própria aplicação das escalas. Então, a gente tem algumas coisas aí para fazer que vocês vão ficar sabendo logo, logo. Eu queria fazer um comentário, se possível. Pode? Pode. Claro, deve. Tudo bem, pessoal? Primeiro, cumprimentar o comitê, tá? Eu acho que essa a iniciativa da SBN, do comitê que está instalado, isso é muito bacana e eu acho que isso vai mudar muita coisa no nosso cenário. E a outra coisa que eu queria fazer comentário é como filha de um paciente idoso frágil em diálise, que está em cuidados paliativos, mas é uma coisa muito interessante, porque assim, olha, nas diálises, eu acho que esse vai ser um trabalho aí maravilhoso, até a Marina acabou de falar, de orientar os colegas. Por exemplo, eu estou falando agora na diálise, porque apresentar as escalas é de suma importância, né? Até para o colega nefrologista entender aí, ó, pode classificar ou ele pedir ajuda, né? Porque saber da notícia ruim e tudo mais, é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, né? E nos cursos de medicinas mais modernos e tudo mais, a gente tem, incluindo espiritualidade, a gente tem como abordar notícias difíceis, coisas que, por exemplo, eu e a Patrícia não tivemos. A gente aprendeu aí, e o Renato também, que não está novinho mais não. A gente aprendeu aí no curso da vida, né? Então, eu acho que isso que vocês estão fazendo era para parabenizar o que vocês estão fazendo, porque muita coisa vai mudar e abrir a cabeça do nefrologista. Então, por exemplo, com meu pai, nenhum nefrologista da diálise ainda porque assim, como eu sou médica, vai deixando, mas é abordar, é identificar. Eu acho que o importante da aula de hoje é para o colega nefrologista, tanto no ambulatório ou na diálise, identificar os pacientes de maior risco e aqueles que estão ali. Você fala, mas Samira, pega um pouco, nós temos um nefrologista para 50 pacientes. Além de fazer tudo que tem que fazer, nós ainda temos que aplicar uma escala neles e tudo mais, então percebe? Então eu acho que com isso a diálise também vai ter que mudar, os RTs vão ter que olhar de uma forma diferente, e eu acho que implementar cuidados paliativos de uma forma igual vocês estão fazendo, devagar e alinhada, vai mudar a forma como a gente trata o paciente renal crônico. Não só pelas medicações, mas por outras abordagens. E tem mais outra coisa, em controle de sintomas, e aí eu queria ouvir a opinião de vocês, quando a gente controla sintoma, essas escalas aí, elas podem mudar o valor. Por que eu estou falando isso? O meu pai mudou o valor depois que controlou o potássio. O Apengal do papai mudou. Ele agora está com vontade de viajar, aquela dinamia dele melhorou, a força melhorou. Então, eu acho que a gente talvez olha só no declínio com o tempo, e a Marina mostrou, vai chover, pode não chover. Mas eu queria escutar um pouquinho de vocês. Será que a gente poderia também ter uma mudança e a gente melhorar o paciente? Porque eu acho que, no fim, esse é o recado final, né? Como é que está esse negócio? Eu posso piorar, mas eu também posso melhorar, olhar a coisa com o copo mais cheio. Eu queria escutar a opinião de vocês nesse sentido. Posso só voltar um pouquinho? Na primeira coisa que você falou, Samira, sobre sobrecarregar os médicos que estão ali na diálise, eu acho que o erro, na verdade, é o paciente não chegar na diálise, o paciente chegar na diálise sem um plano de cuidados. Na verdade, isso deveria ter sido feito lá no ambulatório, né? Então, quem está errando somos nós do ambulatório. Realmente, o médico da diálise conseguir avaliar os 50 é difícil. É lógico que o médico da diálise também, com o passar dos meses, ele vai precisar de ficar reavaliando funcionalidade, isso é importante. A cada 3, 6 meses, sei lá, parece que esse paciente declinou mais, né? O que pode estar acontecendo? É uma infecção que eu preciso tratar ou não? É progressão de doença mesmo, né? Então, também tem o papel do médico da diálise. Mas o plano de cuidados, acho que tem que vir bem antes, né? Uhum. Algumas coisas a gente não consegue mudar. Então, por exemplo, comorbidades, né? O índice de Charlson é aquilo ali. A tendência é até aumentar, porque podem aparecer mais comorbidades, né? O que a gente precisa deixar claro é a diferença de funcionalidade e de síndrome de fragilidade. E aí eu vou puxar um pouquinho, que eu vi que a doutora Silvia escreveu ali sobre
Transplante. Transplante, né? Doutora Silvia é minha chefe, né? Então precisa abordar isso um pouquinho, né, doutora? Mas assim, não tem essas escalas prognósticas para pacientes transplantados. O que eu acho que dá para a gente fazer, e aí é um acho, e de repente alguém vai ter que parar e estudar isso e aplicar, é pegar essas que a gente comentou da doença renal crônica mesmo, né? Tanto as gerais, PPS, a BVD, o índice de Charlson, e essas tipo Cohen e Rain, né? E aí, depende do que vier ali, você divide. É o paciente para manejo conservador abrangente, então ele não vai transplantar. É um paciente que vai para diálise, aí eu posso pensar em transplante para ele. Acho que meu pensamento é esse. E eu sei que tem um grupo brasileiro, o Renato vai saber me falar, é a Érica, eu comentei com você esses dias, esqueci o sobrenome dela, que o pessoal está pegando os pacientes pré-transplante e pós-transplante e avaliando fragilidade. E realmente me parece, não vi ainda os resultados, que melhora, que muda o quadro, mas é fragilidade. Só, desculpa, só acrescentando uma coisa, Marina. Tem a diretriz europeia, por causa do lá, eu acredito que lá na Europa essa ideia de cuidado paliativo, de um cuidado mais, de um conservador mais abrangente, eles têm esse mais enraizado do que a gente, Uhum, né? E eles falam mesmo que não é definitivo, né? A decisão que a gente tomar com o paciente, com o familiar, não é definitivo, tá? Então, ele pode ficar no cuidado conservador abrangente, depois, de repente, tem algum sintoma, ele vai para a diálise, que também não é definitivo, ele pode sair da diálise, e assim vai, tá? Então, eu acredito que, por isso, essas escalas não vão ser fixas, né? Igual você falou, escala de Shorson, não, isso daí vai ter a comorbidade, mas a de fragilidade, não. A fragilidade vai ser bem, ao meu ver, vai ser algo bem flutuante, porque provavelmente o paciente vai chegar na diálise muito frágil. Você dá uma melhora do status dele, ele pode sair e falar que não quer mais fazer. E aí e eles falam que isso a gente tem que respeitar, né? Essa ideia do paciente, do familiar, a gente tem que respeitar. uhum. E nesse contexto, doutor Renato, a gente tem justamente a diálise paliativa, né? Faz parte um controle de sintoma. Então, assim, aquele paciente que é mais para hipervolêmico, Sim, muitas vezes ele se beneficia é de uma diálise incremental. por semana, né? É algo mais para controle mesmo de sintoma que talvez a gente não consiga abordar no totalmente conservador, né? No suporte. E outra coisa, assim, mais no contexto do que a doutora Samira falou, é que a dificuldade não está só na gente da nefrologia. É como a Marina falou, a gente precisa ter isso em mente no tratamento ambulatorial, para que a gente já chegue com o paciente já meio que programado num contexto ou de cuidado de suporte ou de diálise, seja incremental, o que quer que seja, mas que a equipe outra de outros profissionais também estejam alertados quanto a isso, né? Porque um caso real, né? Isso a gente vai pontuando alguns casos mais de pacientes, né, mais próximos, mas esses casos se multiplicam. Mas eu tinha um paciente que ele passou 4 anos comigo em acompanhamento. Ele é um paciente com IC, com fração de ejeção reduzida, tinha um aneurisma de aorta, enfim, múltiplas comorbidades, mas apesar de tudo, tinha uma funcionalidade, assim, bem, bem tranquila. Ele tinha 89 anos, mas fazia todas as suas atividades diárias, e ele expressava que ele não queria ir para o tratamento dialítico, bem como ele também não queria ser submetido à intubação, enfim, todas as medidas invasivas. E o que aconteceu? Ele fez um edema agudo hipertensivo, que de fato esse paciente ele sempre ficava um pouco mais limítrofe nessa parte de volume, né? E ele foi para o hospital. No hospital, os filhos, todos assim, bem instruídos, todos concordantes com a opinião dele de não dialisar, não medidas invasivas. Eles explicaram para o médico da emergência que ele não queria ser entubado, nem diálise, nem nada, e na verdade foi feito o contrário. Então, ele foi submetido à intubação, ele
foi submetido à diálise, a família judicializou, transferiu o paciente de hospital. Quando ele chegou no outro hospital, na verdade, ele estava num contexto já em traqueostomia, já fora da ventilação mecânica, mas entrou num quadro depressivo. Então, assim, ele foi a óbito nesse contexto totalmente fora do programado, que não era o programado que a gente tinha para ele, né? E aí, já aproveitando o gancho para responder a pergunta do Flávio, existe o plano de cuidado, na verdade, a gente não precisa oficializar isso, registrar em cartório como era antigamente, né? Na verdade, antigamente a gente tinha que ter um documento explicando isso. A gente está validado se for, assim, em conversa no ambulatório, junto com os familiares, é uma definição em conjunto, e isso já é suficiente para a gente definir qual seria a proposta, né? A proposta terapêutica, do paciente. Então, assim, na prática, você não precisa ter escrito, contanto que você tenha, assim, descrito em prontuário, né? Não precisa ser um documento formal, mas você tem que estar escrito, né? Que foi conversado com o paciente, que optamos em conjunto por cuidados de suporte, não submeter a tratamento dialítico, enfim. E a diálise paliativa, respondendo também, na verdade, é uma diálise que a gente tem por objetivo principal o controle de sintoma. Então, assim, isso é muito mais até no contexto de hipervolemia. Então, assim, o restante, assim, potássio, hoje a gente tem já, né, os quelantes, a gente consegue ajustar com a dieta, mas o volume realmente é algo que impacta mais. Então, a gente consegue submeter o paciente a um tratamento dialítico sob demanda. Então, assim, hoje ele está mais hipervolêmico, vamos então tentar um pouco de diálise essa semana. E aí a gente vai submetendo isso, ele a depender da necessidade. Obviamente, assim, precisa ter uma equipe de suporte, né, atrás, né, porque a equipe só dos médicos da diálise, infelizmente, na nossa situação atual, né, de muitos pacientes para cada médico, a gente não consegue realmente fazer uma individualização como a gente gostaria. Mas se o paciente tiver essa retaguarda de médico assistente, nefrologista assistente, a gente consegue fazer essa dinâmica. E como tudo no paliativo, a gente precisa ter um bom entrosamento de equipes multidisciplinares, né? Seja multidisciplinar no contexto de especialidades médicas, seja de especialidades multiprofissionais, né? Enfim. É, é aquela história, né? Não é o KTV que vai importar, né? Você faz exames quando necessário, o acesso pode ser acesso, não precisa ser necessariamente uma fístula, né? Então tem algumas coisas assim. A gente trata anemia, porque é um paciente, a gente sabe que a anemia piora sintomas, né? Enfim. E é aquela história, como o Renato comentou mesmo, o plano de cuidados ele não é fixo, né? A gente fala que o cuidado paliativo é dinâmico, então vai mudando com a evolução da doença, com a situação atual do paciente. É um paciente que tem critérios para diálise paliativa, que quer ver o filho formar no final do ano. A gente vai mantendo. Chega no final do ano, de repente ele entende que não faz mais sentido para ele, você pode suspender. Ou ele entende, ele se sentiu tão bem com aquela diálise que a gente continua. Então, são avaliações sucessivas, né? Nada é fixo, isso é um fato. E aí, tô olhando aqui o chat para ajudar, né, nas respostas, né? Flávio fez outra pergunta, que, um exemplo, a UTI sabe que o idoso sem prognóstico, aí piora o rim, chama um nefro para a gente decidir. Se dialisar é distanásia, mas por que esse peso fica para nós nefrologistas? É justamente o que a gente comentou, Flávio. Na verdade, isso já é uma mudança, assim, já que a gente vai precisar de muito mais tempo nisso, né? Mas seria uma mudança de conceito, né? O ideal é que aquele paciente que já tem um critério de elegibilidade para cuidado paliativo já fosse definido no contexto ambulatorial, para que quando ele chegasse na UTI, todo mundo estivesse alinhado para com aquele propósito. E nessa circunstância do paciente da UTI, fica muito mais difícil no contexto de que os médicos não sabem quem são, eles não têm vínculo com os familiares, e aí eles precisam dividir esse risco, que muitas vezes é pensado de processos, né? Que assim, acaba que fica nesse contexto, se não fizer, a família vai processar, o que é que vai fazer? Então, assim, a gente precisa pesar quem é o paciente e ver
o contexto que ele se encontra, porque isso pode ser uma definição médica mesmo, e deve ser, né? Na verdade, a gente tem um princípio médico que é não maleficência, né? Então, assim, se a gente está pensando, a gente coloca o paciente em diálise, tudo bem, é um paciente idoso com múltiplas comorbidades, podemos fazer uma tentativa de diálise. Aí, aquele paciente vem evoluindo com instabilidade nas sessões, a gente precisa entrar com droga vasoativa, aumentar a droga, para que ele tolere cada sessão. Então, a partir daí, a gente já fica com outro ponto para a gente rediscutir essa diálise. Então, assim, pode ser que no contexto inicial a gente precise indicar, mas que à medida que o paciente for evoluindo, a gente vai entendendo sobre essa redefinição e esse realinhamento. Isso, nesse contexto, fica até mais fácil para, no caso, como a gente às vezes conceitua, né? Família difícil. Então, assim, nesse contexto fica até mais fácil da gente explanar para os familiares, né? Para eles entenderem que, na verdade, está sendo um malefício e que o paciente está em sofrimento e não em benefício, né? Digamos assim. Mas que, de fato, é assim, é um trabalho de mínimos passos, passos de tartarugas. E que, assim, chateia, né? Que às vezes você chega fora do contexto, aí você vê que ficam forçando a gente para dialisar, enfim, que não se aplica. É, e tem muitos outros, assim, além do contexto familiar, às vezes tem, que é algo que a gente chama nos cuidados paliativos, que é síndrome do parente distante, que assim, às vezes a família está toda alinhada com o propósito, aí vem alguém que não cuida da pessoa, que mora fora, que não decide, e aí diz que todo mundo está deixando ele morrer, que isso, que aquilo outro, quer que faça tudo. Eu estou fazendo em aspas porque é o que a gente costuma ver na prática, né? Então, isso também acontece e a gente precisa deixar tudo muito claro, e para isso a gente vai sempre aprimorando essa parte de comunicação, né? Que eu acho que é, não é, eu acho que é um processo que a gente vai aprimorando a cada vez, e sempre vai ter o que a gente aprender, né? Assim, de comunicação, sempre vai ter algo que possa complementar. Eu acho que o que a Thaís falou é fundamental. Vai vir, a gente tem que começar a discutir bastante esse cuidado conservador abrangente. Justamente a gente é responsável pela entrada do paciente na diálise. Então isso é fundamental. A gente tem que parar com um pouco desse preconceito. Existe esse tratamento, né? O difícil é realmente a gente conseguir um suporte para esse paciente na nossa realidade SUS, né? Que esse paciente vai exigir um pouquinho demais da gente. Mas a responsabilidade nossa, do nefrologista, cuidar desse paciente no conservador, para que quando ele chegue na diálise, ele já sabe, quando precisar de uma diálise, a família e o paciente já saiba decidir o que ele vai querer. Tá? Porque, Sim. só um exemplo, eu trabalho numa clínica particular que eu recebo bastante pacientes, e assim, são pacientes que às vezes chegam para a continuação do tratamento dialítico, e quando a gente começa a conversar sobre as possibilidades de tratamento, sobre outras opções de tratamento, eles falam assim, mas eu nunca fui avisado sobre isso. Uhum. Sim. Então, para ver como a gente, nefrologista, a gente tem culpa nisso, né? A Uhum. gente, culpa entre aspas também, que é porque a gente não tinha esse conhecimento. Agora a gente tem esse conhecimento, e aí a gente tem que espalhar esse conhecimento para todos nós começarmos a fazer assim, oferecer esse cuidado abrangente, né, no conservador abrangente, para o paciente e o familiar ter essas opções de tratamento. E é importante, doutor Renato, até nesse contexto, a gente deixar claro que é uma opção de tratamento e que a gente não vai abandonar o paciente. Então, assim, porque às vezes ele pensa, ah, tá bom, eu não, a senhora falou que eu precisaria fazer diálise, mas aí se eu não fizer diálise, pronto, eu também não tenho quem me acompanhe. Então, na verdade, é deixar claro que ele vai ter o suporte, né? Seja qual definição ele tenha, né, em relação a isso, e que a gente vai tentar. Obviamente não vai dar para melhorar exame, né, no contexto laboratorial, enfim, mas a gente consegue controlar sintoma na medida do possível. Muito bom, minha gente. Alguma consideração, Marina? Uma pergunta aqui no chat. Vamos só ver que eu ia falar isso agora. Deixa eu ver É, aqui.
Letícia, e em relação aos pacientes oncológicos, estou no interior de Minas, temos dificuldade grande com os oncologistas quanto aos cuidados paliativos. Outro dia, tive que dialisar um paciente na UTI com câncer metastático no fígado porque era virgem de tratamento. É, é outro grupo também por incrível que pareça, né? Na verdade, a gente pensa a especialidade em oncologia, na verdade, eles precisam entender sobre as limitações, né? Terapêuticas, Uhum. sobre quem seria aquele paciente, né? Então, Sim. assim, volto àquele mesmo ponto. Eu acho que tudo. Obviamente, se for um contexto, assim, um paciente instável, a gente já tem um pouco de mais respaldo para a gente, né, já contraindicar de início. Se for um paciente estável hemodinamicamente, a gente pode ter essa tentativa, como eu já tinha comentado, a gente pode tentar é, fazer a diálise num contexto de controle laboratorial e ver a evolução do paciente. Porque às vezes, por mais assim, não sei qual foi o contexto que você teve, Letícia, mas às vezes é assim, é um paciente que está em agudização e precisaria de um só apenas de um estímulo, né? A gente faz a diálise, tira aquele contexto de agudo, de urgência, e aí, de repente, daí para frente, ele consiga evoluir até sem o tratamento dialítico. Então, assim, já volta naquela ponto anterior, que precisa da interação da equipe, precisa se discutir como é que são os riscos e a evolução daquele paciente, mas que pode ser uma tentativa a depender de qual seja o contexto. É o que a gente chama de trial de terapia substitutiva, né? Que é igual a gente tem o trial de UTI, né? Então, no trial de UTI, de repente você entuba, de repente você começa a diálise e vê a evolução. O importante é não se perder nesse caminho. A Uhum. cada 3, 5 dias, reavalia qual que é a tolerância, como é que tem sido, melhorou o sintoma, não melhorou. E até num contexto assim, que a gente tirou do risco, ele fica com aquela alteração de função renal, mas não tem nenhuma emergência a mais, e a gente vai tentando ser o mais conservador possível. Então, assim, tirou na emergência de volume, pronto. Então, daqui para frente, a gente vai tentando manejar com diurético e ver o que é que a gente pode fazer. Tirou da emergência de hipercalemia, aí a gente reavalia como fosse. Da paciente na UTI, na ventilação, amniose alta, platonista, e era um oncologista do serviço. No final é assim, você vai vendo outros critérios para contraindicar também, entendeu? Então, assim, esse paciente estava em droga vasoativa alta. Então, a gente já tem um contexto em relação à estabilidade, né? Se for um paciente com é, performance, status ruim, inicialmente já de base, já junto com a estabilidade, a gente já tem um critério a mais, né, para não indicar de início. Mas em um contexto que aquele paciente, assim, que tem boa reserva, né, e no contexto de emergência, talvez seja válido considerar. Não necessariamente, Flávio, eu estou vendo ali você falando de distanásia, né? Então, assim, outra coisa também, às vezes para o próprio paciente é uma novidade, ele não teve tempo nem de se preparar, né? Socialmente, em relação à família, o que que ele vai fazer e tudo mais. Então, você começa, reavalia, de repente é um paciente que recebe até alta depois em diálise, e a gente vai sempre reabordando e vendo como é que está Uhum, sendo a evolução do tratamento, como é que está sendo os sintomas, se ele já teve essas resoluções importantes, né? Então, às vezes é um paciente que acabou de ter uma promoção no trabalho e, de repente, vê uma bomba de um diagnóstico de uma doença difícil, né? De uma doença grave, né? Então, ele também tem que ter um tempo para ele se entender o que está acontecendo e se preparar em relação à família e sociedade, né? Então, não é que está errado. Eu acho que é cada contexto, isso. né? E a gente vai Ó, vendo a evolução. vou dar um exemplo, Flávio, que assim, se a gente fosse olhar à distância, né, a gente, nossa, como vocês dialisaram esse paciente. Mas olha a situação que aconteceu no hospital que eu trabalho com agudos. Era um paciente oncológico, ele já tinha uma neoplasia metastática, mas assim, tinha uma autonomia, assim, preservada, ele fazia as atividades diárias bem anterior, né, à internação, a despeito
da neoplasia metastática, e ele deu entrada com rebaixamento de nível de consciência, e aí ficou-se num contexto de hipercalcemia. A hipercalcemia foi refratária às medidas clínicas, né, que a gente tentou, enfim, hidratação, medicamento, e não respondeu, e a gente optou pelo tratamento dialítico. Aí você pensa, vamos dialisar um paciente que tem uma neoplasia metastática, certo? Mas o que aconteceu com ele? A gente tirou a urgência da hipercalcemia, controlou o cálcio, ele saiu de diálise e voltou para o seu status, que seria o basal dele, né? E de alta, fora de diálise. Então, assim, ele saiu com cálcio no limite superior, porém, sem necessidade mais do tratamento dialítico. Então, assim, nesse caso a gente tirou ele da emergência, voltou para o basal que ele tinha e reprogramou daí para frente num tratamento conservador. Então, assim, é tudo, como a Marina falou, é contextualizar qual é aquele paciente, quem é aquele paciente. E não é só porque ele é muito idoso, vou contraindicar diálise, enfim, você vai ter que entender o que é, quem era aquele paciente, qual é o contexto que ele está naquele momento e como é que ele seria daqui para frente, né? Inclusive para reavaliação. Se esse paciente, não está respondendo, também tem uma disfunção renal associada a essa hipercalcemia, aí a gente vai ter que deixar em diálise. Aí a gente vai rediscutir a diálise. Então a gente pode rediscutir com a família, se o paciente tiver lúcido, a gente vai rediscutir, justamente para a gente pensar, veja, a gente achou que ia responder a diálise momentaneamente e não ia precisar mais, mas agora vai precisar. Como é que a gente vai ficar daqui para frente? Ele vai sair em diálise, a gente pode tentar tirar da diálise para ver como é que ele fica, a gente pode tentar incrementar, né? Assim, seria um diálise incremental, diálise para controle de sintoma, e aí reprogramar. Então, assim, o plano terapêutico é mutável, né? A gente vai reavaliando a cada vez. Muitas vezes é mais fácil dialisar, isso mesmo. Bom, Até gente, no contexto de, assim, hoje em dia, né, processos, aí por isso que a gente tem que sempre aprimorar a nossa comunicação. Aí a comunicação aprimorada, a gente tende a diminuir esses riscos, né, e essas apreensões. bom, gente, esse tema é muito, muito interessante, muito instigante. A gente tem várias perguntas e muitas, muitas, muitas dúvidas, né? Mas a gente já está avançado na hora. Thaís e Marina, vocês querem fazer uma consideração final? Eu acho assim, para finalizar, acho que é importante a gente lembrar, eu sempre falo isso, que cuidado paliativo não é achismo, né? Eu acho que esse paciente não vai ficar legal na diálise, não é isso. Também não é bom senso, porque bom senso, na verdade, é o que a sociedade acha que está certo, e não necessariamente para aquele paciente é o certo, né? É ciência, né? Então, a gente precisa se apegar ao que a gente tem, ferramentas, dados, né? Estudos, e então oferecer isso para o paciente junto com os valores dele, que eu acho que é o mais importante, né? Tentar sempre respeitar o que é importante para ele, e aí sim a gente tomar as decisões, né? E espero que tenham gostado da aula. Vamos ter mais coisas para frente, vamos ter o congresso também com uma mesa muito interessante. A gente vai trazer uma especialista de Portugal em manejo conservador abrangente. Vamos conseguir o Rodrigo também, o presidente da NCP, Associação Nacional de Cuidado Paliativo, que vai trazer algumas considerações em relação ao UTI, essa interface nefro e unidade de terapia intensiva. Então, espero aí que vocês consigam aprender bastante aí com a gente também. E ensinar também, né? Todo mundo, acho que é uma via de mão dupla. Certo. Bom, como a doutora Marina falou, então, se vocês todos estão convidados para o Congresso Brasileiro, a gente tem uma mesa lá, né? E teremos mais aulas com outros temas. Muito obrigado pela presença de todos. Nos vemos em breve.